Professor Paulo Barão, como vai? Saúde, amigo. Saúde? Oh, essa quarentena está sentando bem para você, hein? Tá bonita essa barba. Você Gostei. acha? Tudo bem, Nada, meu rapaz, eu tô amigo? super chateado que eu não vou ver o UFO, né, esse ano. Pô, cara, nem me fala. Então, e eu, que não vou ver nem UFO, nem a grana do UFO. Foda, cara. Como é que tá essa... Eles já estão em turnê de despedida, assim, não? Eles já estão em turnê de despedida. Eles estão em turnê de despedida e... Mas agora tiveram que esperar, né, cara? Uma pena, porque todos os shows cancelados, tipo, ninguém sabe o que vai fazer. O mundo, todos os artistas estão dessa maneira, não, Sérgio? É, Todos estão em pausa, todo mundo está em pausa. sim. É, despedida adiada, né? A única coisa que não pausa são os boletos, né? E a atriz. Esse não fica em pausa. E as brigas dos políticos também não ficam em pausa. Não, não fica. Essas ficam mais animadas ainda. Agora, bom, para quem está chegando agora, a gente está entrevistando o Paulo Barão, que é um grande promotor de show internacional, mas acima de tudo um grande amigo. Apesar dele nunca ter me mandado a tequila que ele prometeu, mas Oh, cara, agora, cara, lembra que tínhamos marcado que íamos se encontrar justamente quando começou a pandemia? sim, quando... E, eu, e tua tequila estava aqui esperando em casa para te levar e aí você mandou cancelar, pô, não dá mais. Eu não podia ir para São Paulo. Aliás, gente, eu moro em Curitiba, sou mexicano, mas moro Uhum. em Curitiba. Está bem frio hoje aqui, tá? Que o frio já O, começou a o chegar. Luiz Garcia da Universal falou que você também não mandou para ele, não. Ah, o Luiz já sabe, o Luiz se faz sempre porque ele vem aqui e vai e bebe uma garrafa aqui, então não vem com historinhas. Você E meu lançou, estoque está acabando. você lançou um belo livro que é o Rock and All My Dreams, que você conta a sua história. Eu até comentei na entrevista que eu coloquei no meu website, que é um American Dream, né? Assim, como o Mexican Dream, assim, que é do cara que sempre gostou de música, que sonhou em trabalhar com música e conseguiu se realizar nesse meio, né? Como é que você teve a ideia do livro? Bom, cara, eu acho que todos nós que trabalhamos com música, que vivenciamos a música, sentimos ela, queremos estar perto do artista de alguma maneira. Imagino que para você deve ter acontecido a mesma coisa, só que tua arte está de fazer música escrevendo. A minha Sim. arte era produzindo artistas e tal. E eu não sabia, eu não tocava nenhum instrumento. Então, o que aconteceu? No transcurso da vida, buscando meu lugar no sol, foi a música. Eu mudei em vários países, vivi na Espanha, vivi no México de volta, passei agora no Brasil já há um tempo. Então, tipo assim, minha vida sempre era um constante. Mas a única coisa que nunca me deixava de fora era justamente a música. Ia perdendo alguns amigos ou ia ganhando outros, mas a música continuando estava comigo. Então, eu quando hoje já como um produtor com mais de 30 anos de show business, 31 anos vou fazer esse ano, com mais de 10 mil shows, ter trabalhado com 120 bandas, ter empresariado vários artistas, de repente chegou um momento em que eu me senti dentro de uma piscina, como eu não tenho mais para fazer, era como se não tivesse mais sonhos, como se uma depressão tivesse entrado dentro de mim e meus sonhos estivessem parados. E de repente um amigo me comentou, Paulo, por que você, com essas histórias fantásticas que você tem, todas essas viagens que você tem, todo o know-how, todo mundo quer saber sobre os artistas, você não escreve um livro? E foi assim que começou, tipo, foi um jeito de eu me autoconhecer, sair de minha depressão que estava vivenciando naquele momento e transmiti-lo todo em um livro. Foram 2 anos desse processo. Chorei em meio desse livro, porque me lembrei de coisas. Você sabe, as coisas ficam no subconsciente. Nós guardamos coisas no subconsciente e para continuar na frente a gente deixa eles de lado. Então, enfrentar-se com algumas dessas coisas são às vezes impactantes para si mesmo.
Então, assim, mas me serviu de muito, cara, me serviu como um autoconhecimento, me serviu para amadurecer, para me enxergar também como produtor, qual que era a minha posição, quem era eu dentro do formato do show business, porque sempre, que acontece em toda a minha vida, imagina, são 31 anos sem parar, só fui a parar na pandemia, só, só, toda a minha Agora, vida foi shows. quando você avisou os artistas que você estava escrevendo um livro, não? Sabe que não, eu Não? fui criando, não, foi acontecendo, e aí um dia, misteriosamente, me disse o Klaus May, me disse assim, poxa, como gostaria de escrever um livro, sei que eu não tenho tempo. E eu falei, Klaus, você tem que fazer, não é tão complicado assim. Eu falei, mas como você sabe? Eu estou escrevendo um livro. E ele me olhou, você está escrevendo um livro? Eu estou escrevendo um livro. Sim, então eu falei, se eu estou escrevendo um livro, então você pode escrever um livro. Eu pensei que ele falou, eu quero que você mande uma cópia para o meu advogado, né? Ai, todo certo, cara, esse primeiro livro foi um livro mais suave, onde conto, sim, algumas coisas, passagens de toda a minha vida. Na verdade, minha vida tem sido como uma onda, por isso eu te digo que foi sem parar. Ela foi uma ondinha pequena, foi passando para onda maior, e é um mundo de muito de relacionamentos. Você conhece um, conhece outro, e depois eu levei uma banda, vai para outro país. Eu fui conhecendo mais países, fui indo para muitos países da América Latina, e os artistas iam vindo comigo, que era minha vida, né? O jeito como eu sobrevivia. E aí, nesse processo de tempo, você vai descobrindo coisas. Só que eu não queria expor uma coisa ruim do show business. Eu queria mostrar as minhas melhores vivências no show business. Sabe, as minhas conquistas, os meus logros como um fã que um dia consegue se mostrar e ser um produtor conhecido, vamos falar mundialmente, porque fiz shows em mais de 50 países, mas ao mesmo tempo respeitando o artista. Eu já estou escrevendo a segunda parte, e na segunda Aham. parte não vou ser tão delicado assim, não. Já estou avisando. Isso está no livro, mas você presenciou um dos momentos que eu acho um dos momentos mais tristes que eu já presenciei, que é quando o Nightwish, né, despede a Tária praticamente logo depois da apresentação. Né? Sim, E eu estava até comentando isso com um amigo meu, foi a primeira vez que eu vi uma banda fritar um integrante de cima do palco. Assim, né? sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois, assim, obviamente, como toda separação, você tem que escolher um lado. Por que você pendeu para o lado Sim. da Tária? Bom, eu fui o primeiro promotor que trouxe o Nightwish para a América Latina e fiz muitas coisas com eles. Inclusive, eles chegaram a tocar no meu festival Life on Louder, que foi o penúltimo show da banda com a Tária. Em aquele show, eles me avisaram. Eles me falaram, vou te avisar porque eu era muito amigo da banda, muito perto deles. Ele falou, temos que te avisar porque você é nosso amigo, que você está vendo o penúltimo show da Tária em Helsinki, chegando em Helsinki, eles tinham um show e iam gravar o DVD. Ela vai ser mandada embora. E eu fiquei perplexo. Nós latinos somos um pouco mais efusivos, também para nossas brigas, Sim. para nossos desentendimentos, vamos falar. E eles me surpreendeu muito que eles me falassem antes dela demitir, no meio do show, inclusive, do Life on Louder, que eu fiquei sabendo dessa situação. Eu pensei que estava escutando mal, porque eu estava do lado do palco. Pensei que estava escutando mal. E aí falei, uau! E ainda, imagina, eles ainda viajaram, estiveram lá, comemoraram e entraram ainda no palco para fazer um DVD. Está Uhum. entendendo? Tipo, tudo estava assim. E depois de que terminou o show, você entregou uma carta para a mulher. Então, assim, isso foi, não sei, eu acredito que a Tária, sei lá, porque em toda discussão sempre tem dos dois lados da moeda, né? Uhum. Sempre tem os dois lados da moeda.
eu não sei, acredito que possivelmente a Thalia deve ter falhado em alguma coisa, não sei, para que isso tivesse chegado a esse ponto, mas fazê-lo desse jeito me pareceu uma das Ah, coisas tem que mais ser muito tristes que pode provável. acontecer, sabe? Então, depois eu tive que decidir, eu era muito amigo da Thalia e eu não encontrava justo o que tinha acontecido. A Thalia sempre foi uma excelente ser humano, e eu nunca vi ela como uma mulher, sempre vi ela como um ser humano. Ela era primeiro namorada de meu amigo, depois se voltou meu amigo, de fato se voltou meu amigo, mas por Atária. E Uhum. aí eu fui conhecendo mais essa Atária interna, mais profunda. E eu falava, cara, essa mulher não sei por que está acontecendo isso. Quando aconteceu, eu tive que tomar o partido de minha parte também, para ver, e eu preferi continuar trabalhando com a Tária, por mais que na iWish significasse mais negócio, vamos colocar assim. Uhum. E depois de que passou um tempo, imagina, já fiz tantas turnês com a Tária, tantas coisas, e acredita que só na turnê passada, a Tária me disse assim, você não quer me convidar a jantar? O que vai fazer hoje? Eu falei, Sei. não, nada, era dia off. Era um dia Uhum. off em São Paulo. Falei, te convido a ir então uma churrascaria. Quer? Vamos. Aí nós fomos na churrascaria, tomamos vinho, ficamos conversando. E foi a primeira vez que os dois conversamos sobre esse assunto. Assim, abertamente, sabe? Sei. E ela se emocionou muito, ela chorou. Ela disse que já tinha perdoado os caras para não guardar rancor, mas Uhum. que igualmente a mágoa existia porque para ela foi muito duro. E aí ela me contou, porque as pessoas aqui se vê um pouco diferente, né? Porque a É. Tária lá era como se fosse um Rolling Stones na Finlândia. Eles estavam aí. Então, quando aconteceu a notícia, saiu em todas as. Tipo, o jornal parou para falar a notícia da Tária. E ela estava viajando para a Argentina no dia seguinte, e ela me contando, os jornalistas seguindo ela, e aí se armou uma fofoca, teve que entrar a Mubuca também, entrou a polícia, tiveram que levar ela para o avião. Imagina passar um voo inteiro onde todo mundo está te olhando, todo mundo quer É. te pedir autógrafo, foto e ainda você sofrendo, né? É. Agora, tem outra parte do teu livro que eu acho muito bacana. Eu não sei se, acho que você coloca isso no livro, quando você fala do esquema do ensaio dos Scorpions. Que aí você fala, inclusive, para os meninos do Angra, que eles ensaiam sem música, eles fazem uma coreografia, fazem uma marcação mesmo, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um musical, para depois entrar no palco. Você chegou a isso, além do Angra, você chegou a aplicar isso em alguma outra banda? Como é que você acha desse know-how Sim, dele? sim. Bom, foi uma coisa que me surpreendeu, me deu toda a lógica, porque tinha uma coisa que me surpreendia. Eu sempre via que, bom, hoje estamos falando da época dos celulares, que hoje eles te pegam melhor que inclusive uma câmera fotográfica. Você Sim. pega em movimento e ela congela e te pega exatamente o movimento. Estou te falando de 10 anos atrás, os celulares não eram assim. Então, qualquer movimento que você fazia, a foto podia ficar distorta ou com mau gesto e ainda escura. Então, eu perguntei um dia para o Rudolf Schenck, eu falei, Rudolf, por que você, toda vez que você chega perto e faz assim, e você para e fica por meio de... Eu fui percebendo isso, 2, 3 segundos. E ele me disse, porque eu estou esperando que todo que vai tirar a foto, ele tire a melhor foto. E, então, o que acontece? A pessoa acha que ele tirou a melhor foto, mas na verdade quem posou foi ele para a foto. Tá entendendo? Ele Sim. posou para a foto e saiu na melhor posição de um rockstar, que todo mundo quer ter uma foto de um rockstar justo no movimento, levantando a guitarra, É. segurando por 2, 3 segundos. E os artistas muitas vezes não se ligam com esse tipo de atitude. Aí, quando começamos a turnê, creio que foi no 2007, não, 2010, que era. Aí eles me pediram uma sala de ensaio, que preparasse uma sala de ensaio, e aí eu vi por primeira vez que eles faziam mesmo isso, tipo, colocavam primeiro o som mecânico para ver os ensaios,
e depois você fazia já o show, vamos falar, o ensaio propriamente dito. Mas aí depois eu utilizei essa técnica, eu passei essas ideias pro Angra. O Kiko me escutava muito, tanto que depois o Kiko utilizou isso quando foi pro Megadeth. O Kiko ele utilizou muito essa faceta de ser um rockstar. Se você vê o Kiko na época do Angra, por mais que no Megadeth ele é muito mais fácil o que ele toca no Megadeth do que tocava no Angra, mas sua posição de palco é muito melhor. O Kiko cresceu assim no palco enormemente. Essa é a diferença dos artistas. Os artistas grandes, eles têm esse... Hoje, eu vejo que já tem alguns artistas que estão seguindo isso. Eu fiquei um dia conversando com o Don Magui, que é o empresário do Kiss. Motley Crue, do Kiss, né? Motley Crue, Kiss, foi de muitos artistas grandes. E ele me contou que na época dos 80, os Scorpions eles já eram tão bons de palco que ele colocava o Bon Jovi, ele foi empresário do Bon Jovi, ele colocava o Bon Jovi na frente para ver como os Scorpions se movimentavam no palco. Que legal isso. E ele é muito legal, ele falava por as posições de palco, eles sempre tiveram uma ideia perfeita dos movimentos de os guitarristas indo para trás, e depois vem depois se um corre vai para o outro lado do palco, sabe? Aquele movimento de show mesmo, que quando você olha, realmente fica tudo muito completo, né? Sabe? Um palco você está conseguindo ver todos os movimentos ao mesmo tempo, mas com cada um com sintonia. Se você vê o Matias Jabs, por exemplo, você vê ele sempre sorrindo. Ele parece que está sempre sorrindo. Você acha que ele vive na vida sorrindo assim? Ou... Não. Ele está, mas eles entendem isso, levam muito a sério o assunto do trabalho. Inclusive, para sair a tomar café, quando você nos hotéis, quando a gente ia a jantar, eles saíam arrumados como artista. Foi uma coisa que eu aprendi. Você vai se apresentar em público, tem que ir sempre bem arrumado, porque você se deve a seus fãs. Uhum. O Scorpions tem quase 50 anos de atividade, né? Praticamente. Vai fazer 50 anos já. 50 anos, meu caro. Eles ainda são amigos. Essas bandas, você com a tua experiência, essas bandas que estão há tanto tempo, eles ainda conseguem ser amigos? Porque eu lembro uma vez... No caso... Só, desculpa te cortar, mas a penúltima vez que o Slayer veio veio para um festival, para o Festival da Move, o Tom Araya falava assim, eles vão jantar onde? Eles vão jantar no restaurante X. Então eu vou no restaurante Y porque eu não quero ver esses caras. As bandas, os Scorpions, quais são as bandas que ainda têm uma amizade? Eu acho que é raro realmente ver isso. Tipo, o que acontece? Chega um momento que os artistas eles se acostumam a conviver todo o tempo. Então, o que acontece? Ou você briga, e você briga como um casal que briga, e depois você entende que foi uma briga e que a vida tem que continuar, e pronto. Ou você tem que evitar porque você já não aguenta mais. E você, tipo, se você sabe que, vamos supor, que tua mulher está na cozinha, você sabe que então você tem que estar na sala. E que se não é o contrário, entendeu? Então eu vejo... Pode falar. Então eu vejo que na situação dos artistas, em muitas bandas, elas sobreviveram se entendendo desse jeito, de que eles não podiam estar nos mesmos ambientes. E tem outras bandas que elas conseguiram se entender. Eu vejo que os Scorpions, eles três, tá? Porque os Scorpions são Matias, Rulfos e Klaus. Os três encontraram uma mecânica de trabalho entre eles tão interessante que eles aplicaram isto para a vida deles. Então, o que eles fazem para sobreviver? Eles entendem que não vale a pena dividir os mesmos carros. Não vale a pena. Tipo, melhor, se um promotor não vai poder colocar os carros para cada um, melhor não vai, por mais que tenha um cachê alto. Não vale a pena ter um mesmo camarim. Não vale a pena. Entendeu? Então, porque cada um tem sua individualidade. Agora eu vou te explicar por que o carro. Então, por que cada um dos caras do Scorpions tem um carro?
Porque quando eles vão a um compromisso, vamos supor, quando eles vão se encontrar para jantar, vão todos a jantar como se fosse numa festa. Eles se encontram, eles desfrutam aquele momento daquela festa, curtem, e quem quer ir, vai embora. Quem quer sair para a night, continua. Quem quer voltar para o hotel, volta. Então, cada um tem sua independência, cada um tem seu espaço para fazer isso. Agora, dureza para aquelas bandas que não têm grana, que não conseguem fazer esse assunto, e tem que conviver no avião, no ônibus, na van, nos quartos, juntos. Isso dureza. Aí não tem como nada que salve, mano. É difícil de conviver com alguém tanto tempo assim. Você sabe que uma vez eu fui jantar com o Yanni Gears e o Dave Murray, do Iron Maiden. E o Murray fez uma analogia super interessante, que ele falou assim, olha, as bandas europeias de rock ou de heavy metal, elas são muito mais desencanadas com essa coisa de estrelato do que as americanas. E aí eles contaram que uma vez eles foram numa festa do Metallica, isso foi em 98, então o Metallica estava no auge da nojentice, assim, né? Que tinha, os fãs estavam todos do lado de fora, aí tinha uma sala VIP, e tinha uma sala VIP da sala VIP, que é onde estava o Metallica, e só uns 3 ou 4 pessoas que eles queriam aí. Você sente essa diferença de tratamento? Ou seja, o americano quer ser mais um rockstar, quer ser uma coisa... quer ter toda esse glamour do rockstar, e o Glamour. europeu é mais desencanado? Os europeus são realmente muito mais pragmáticos. O europeu, ele vê, inclusive em termos de negócio, ele entende que é um negócio. Uhum. Com exceção de raras bandas que se dão esses luxos, como Scorpions, como te falo, nem a Iron Maiden creo que se dá esse luxo. A Iron Maiden vai nas vans e um carro, 2 como apoio, eles não têm tanto essas frescuras. Mas o Scorpions, te digo, é mais por um jeito que eles entenderam de sobrevivência depois de tantos anos juntos. Agora, quando você vai no quesito mais de glamour, de nojentice, isso, os americanos levam, mas dão de muito para todos. Desde o crew, os crews são metidos, são mal educados. Eu, sempre que vou trabalhar com uma banda americana, detesto, Uhum. porque os crews são muito grossos, cara, são grossos, são metidos. Eles entram se achando que eles são a última bolacha do pacote. O crew, você está falando do crew. Então, quando você já chega ao nível de management, quando você chega ao nível de artista, você percebe que realmente o negócio é terrível. E realmente, eu estive já em vários shows, convidado com vários artistas, inclusive com os próprios Scorpions lá nos Estados Unidos, e você vê que as outras bandas americanas, as que são, até as menores, de menor, tem esse sentimento de muito glamour, de um falso glamour. De um falso glamour, porque é muito interessante. E é interessante porque muitos deles, posso te falar inclusive falando de crew, são pessoas que não são nem sequer estudaram, entendeu? São pessoas que não sabem nem falar direto. Te digo honestamente, te digo porque quando você vai na Europa, você conhece os crews lá, são super educados, eles podem ser grossos no momento, tipo, grosso é no sentido assim, acabou, acabou, e quando ele fala acabou, acabou. E pronto. Mas não precisa agredir, não precisa te falar motherfucker, não precisa te falar bitch, não precisa te dizer todas aquelas coisas para mostrar poder. Sabe, para mostrar poder. Teve algum cara que você teve que falar para ele, olha, baixa a bola um pouquinho? Muitos, cara. Principalmente quando são americanos, muitos caras. Tem caras muito... o David Mustaine é um desses caras, por exemplo, que, bom, inclusive meu livro eu falo, é o único cara que eu falo sobre ele. Um cara que eu não gosto e olha que gosto da música dele, tá? Gosto muito.
mas ele é um cara que é déspota, um cara que ele é um falso hipócrita. Então, tipo, por que digo um falso hipócrita? Porque ele às vezes se mostra mal, mas ele está bem. Uhum. Às vezes ele, por exemplo, uma vez extratou o Angra porque estava com ciúme do Kiko e ele fez os movimentos por atrás para fazer sacanagem com Angra e na verdade ele não se mostrava e de repente no show seguinte ele foi a chamar a banda que era muito menos, mais baixo, tipo, menos conhecida que o Angra, los tratou, vem, tira foto, vem aqui a tomar vinho comigo. Então, é por isso que eu digo um falso hipócrita, porque além de ser hipócrita, ele é falso, entendeu? Então, e além disso, ele é metido. Então, assim, tem pessoas, eu digo assim, a fama, você trata com artistas constantemente, teus amigos são os artistas, igual que eu. Teus amigos são os artistas. Sim. Mas você percebe, né? Você deve ter percebido caras que são hoje tão importantes, que significaram realmente que fizeram uma diferença na música, na história. E como são humildes, como são simples, como te tratam bem. E não é a você. Eles tratam uma senhorinha de fora, um fã, qualquer pessoa. Bem, O Keith Richards me abraçou antes da entrevista começar. Tudo bem, dava bêbado e devia estar querendo se apoiar em mim, mas me abraçou. então, tem caras que são assim, o Keith Richards é desse jeito, e também já me senti a conversar com ele um tempão e vem aqui conversar. E tem muitos caras que você encontra que eles são realmente gentlemen. O Paul McCartney é um gentleman. Sim. Conversa, tipo assim, e são grandes entidades. E no Brasil, tem alguns caras que são, você pode dar mais testemunha que eu, inclusive da música MPB, que são grandes mentores da música, são pessoas fantásticas. Agora, quando você vai e chega ao ponto onde o poder, e que não é teu ainda, o poder dos outros, você te sobe na cabeça, e o dinheiro se sobe na cabeça, você está perdido, porque, de fim de contas, tudo passa, né, cara? Uhum. Outro capítulo bem triste do teu livro é o Heaven and Hell, né? Que são dois Putz. caras, né? Três, né? Três. O Vini Appice não conta, mas você tem o Geezer Butler e o Tony Iommi, que, né? Que a gente tem como referência, assim, e você ficou muito chateado com a atitude deles, com a grosseria deles. Você deixou de escutar o Black Sabbath depois disso? Não, não. Black Sabbath é uma das minhas bandas que estão aí, né? Sempre, e vão estar sempre. O que acontece? Eu tinha feito muitos shows com o Dio, e o Ronnie era uma pessoa muito, um grande ser humano. Era uma pessoa que você conseguia conversar integralmente. Ele lembrava de qualquer cara que você apresentasse. Se ele falava, se você te conhecia, falava Sérgio, ele ia te encontrar depois, 2 anos depois, e falava: Oi, Sérgio, como você está? Uhum. Entendeu? Ele abraçava, ele era um cara, bom, descendente de italiano, não é? Ele era uma pessoa carinhosa. Apesar de quando ele tinha seus pitis que dava bravura, como qualquer um, era o baixinho endiabrado, entendeu? Eu vi ele dar esse piti no palco, acho que era o Craig Gold, o guitarrista, não era? Nossa, Você viu nossa, que ele foi fazendo onda para dar o bis, que era Neon Nights, que estava todo mundo esperando, e ele foi lá e deu um esporro no Goro e sentou no é, palco. ele não tinha coisas, tipo, eu estou fazendo uma matéria agora com o Regis Tadeu no canal que estou Sim. participando aí, no Por Dentro com o Paulo Barões, estamos fazendo uma do Dio. E eu contei uma história assim também, que ele fez com o Simon Bright, que era o baterista do Baterista. AC/DC. Baterista do AC/DC, e ele também conta uma história aí sobre isso. Bom, então o que acontece? Depois que eu estava... Você conhece o Ronnie com aquela grande personalidade dele, carinhoso. Quando a gente, depois de 2 anos, a gente fez a turnê do Heaven and Hell,
E era os princípios da turnê. Cara, eu fiquei surpreendido que os caras não se falavam. Então, eu me lembro de ter viajado na executiva com eles. Eu me sentava com o Vai na Paz junto. E aí era o Ronnie com a Wendy, o Tony com a esposa e o Butler com a esposa. E a conversação era a mulher, a Wendy, que é a esposa do, falava com a mulher do Tony. A mulher do Tony transmitia para o Tony retornava. Aí o Tony, a mulher do Tony passava pelo do Butler, o Butler passava e depois vinha o tour manager para levar a resposta de novo para outra, para dizer, por exemplo, um set list. Tá entendendo? E eu vendo isso, porque quando eu estava indo na executiva normalmente os assentos ficam, por mais que são maiores, você fica um pouco mais perto, então dá para ver um pouco mais, né? Então, e mais que está concerne que estamos todos juntos. Então você vê esse movimento meio ridículo e, cara, foi estranho, tipo, ver. Eu me lembro de ter falado pro Rony. Nessas horas, por exemplo, você provavelmente você estava na executiva, você estava vindo do exterior com eles, né? Sim. E aí você... e depois a gente fazia no meio, né? Depois a gente passa nos lugares no meio. Então, eu tenho a impressão que, assim, quando você está na executiva, você está começando a trabalhar com uma banda e começa a ver essa atitude, você põe a mão na cabeça e fala assim, o que eu fiz da minha vida? Onde é que eu fui amarrar o meu burro, né? Não, principalmente porque tem caras que eles entendem isso como um negócio e pronto, foda-se. Sim. Entendeu? Tem muitos, a maioria realmente dos promotores são assim, tá? Principalmente lá na Europa e Estados Unidos, eles não importa, para eles é comprar banana e vender batata assada ou batata frita. Botar da banana, batata frita e pronto. Eu já não, eu sempre fui um cara que sou um sonhador, continuo sendo, gosto de música, sou apaixonado e para mim trabalhar com os artistas que eu gosto é meu maior sonho. E quero me divertir, por isso que acompanho, por isso que senão eu estaria indo em casa, de qualquer maneira vão meu produtor, meus técnicos que vão juntos. Mas eu quero. E de repente quando você vê uma situação como essa, diz assim, what the fuck, que se passa, que estranho. Tanto é de que no segundo show da turnê, eu desisti, peguei, mudei, liguei para minha agência, mudei a passagem de avião e me voltei para o Brasil. Deixei as coisas acontecerem lá, já não tinha mais tesão, tipo, não tinha tesão de ir nem para dar um parabéns para os caras, porque parecia, era outra coisa. Eu sei que depois deve ter mudado, né, a situação, portanto que agora, depois já se voltaram amigos, mas era o começo, eu tinha pegado o começo da turnê, da reunião deles. E realmente eu acho que eles se reuniram na primeira parte, mas foi um acerto com as mulheres, porque cada uma das mulheres eram os empresárias deles. Eu acho que foi por situação humanitária. Falando em conexão Black Sabbath, você é um grande amigo do Rudy Sarzo, que tocou com Ozzy, né? Você fez, inclusive, uma belíssima entrevista com ele. Não foi uma entrevista, uma conversa com ele no canal do Regis Tadeu. Como é que nasceu essa amizade, assim? Foi na época do Blood Perdão, Culto? Foi no Dio, né? sim, eu voltei amigo com ele no Dio. O que acontece? Ele é cubano. Eu era muito fã, quando eu era moleque, do Quiet Riot, quando eu tinha 12, 13 anos. E foi no momento que eles estouraram. Eu era um latino que estava me indo me mudar para a Espanha, na cidade. Com 14 anos me fui mudar para a Espanha. Então, o único latino que eu conhecia, além de Carlos Santana, era o Rudy Sarzo. Então, para mim, ele se voltou um símbolo. Eu pensava, um cubano, como fez um cubano para sobreviver aos Estados Unidos? Quando eles são super racistas, eu via desse jeito. Não esqueça que eu sou mexicano e a fronteira é Estados Unidos, então nós temos muito contato com o americano, certo? E eu ia para os Estados Unidos de vez em quando com meus pais, então eu sentia esse racismo. E me surpreendia, um cara lá que tinha seu próprio estilo, sempre teve o seu estilo, tocar
diferente, com um palco sempre se movimentando e tal. E sempre foi uma inspiração para mim. Quando eu fui para a Espanha, eu sempre pensava no Rudy. Quando já me voltei produtor e depois blá blá, e já comecei a fazer a turnê do Ronnie James Dio, o cara com que me di assim, de cara além de Ronnie, porque o Ronnie já conhecia de antes. Eu já tinha agendado alguns shows dele para outros assuntos. Mas quando começou a turnê, cara que eu fiquei afim e que nós ficamos sempre sentados foi o Rudy. Então viajamos e eram os dois conversando, e naquela época ele estava escrevendo o livro dele. Off the Rails, que é incrível. É fantástico, incrível, um livraço, né? E ele conta toda a história do Randy Rhoads, sobre o acidente, como foi no acidente, como ele morreu. Só que ele estava escrevendo, você tem noção? Ele me contando. Pior foi ele ter falado que o Randy Rhoads traçava a mulher do Ozzy, né? Cara, eu não sei como é que acharam, não processou ele. Cara, eles tentaram barrar o livro dele. É mesmo? Sim, ele teve assunto difícil aí. Sim, teve assunto bem difícil sobre esse assunto aí. Então, você tem noção, você está do lado. Eu te digo uma coisa, para mim, o mais grandioso de meu trabalho é sentir-me que eu sou parte da história e que eu estou do lado da história. Estou do lado da história. Eu estou sendo parte ainda da história, mas o cara que está do meu lado fez a história. Imagina, por exemplo, o Rudy aqui do meu lado me contando a história. Daqui a 100 anos, quando nós não estemos aqui, a história vai seguir. E vai se falar da morte do Randy Rhoads, e vai se falar de que existiu um tal de Ozzy Osbourne que comeu um morcego, blá blá, e essas histórias. E que aquele avião que bateu será parte da história, igual como as coisas que sabemos de Beethoven, como sabemos de Tchaikovsky, de Wagner, é ser parte da história. Então, para mim, isso tem um sabor tão grande, eu levo tão profundo dentro de mim, sentir-me que eu estou sendo de lado, estou vivendo a história, e o cara que viveu a história ainda mais perto me contou essa história direto, o que eu não consegui ver. Isso acho que não tem nada a pagar por isso. Então, para mim, é imenso isso. Fora que a geração que as gerações posteriores às nossas, né, a nossa, elas não têm ideia do impacto que foi o Mental Health do Quiet Riot, né? Foi o disco que abriu as portas pro novo heavy metal nos Estados Unidos. Eu lembro deles no US Festival, ali, tocando junto de Ozzy, de Motley Crue, de Van Halen. Era uma banda que ninguém acreditava, né? Era uma banda que ninguém acreditava, e de repente foi a única banda que chegou número 1, a primeira banda que chegou número 1 de heavy metal em aquela época, e depois, inclusive, e quem tirou eles de número 1 foi o Michael Jackson, porque foi junto na época do Michael Jackson. Então imagina a força que foi, o que significou esse álbum. Cara, a importância que eu me lembro de uma coisa que aconteceu em Los Angeles. Eu ia montar uma banda em Los Angeles com amigos latinos. Estávamos no Rainbow Bar, um Rainbow Bar famoso lá, onde inclusive Guns N' Roses grava uma cena de um videoclipe lá. Eu tinha reunido nessa janta o Rudy, que fazia parte. Eu queria reunir latinos que tinham feito sucesso e queria fazer uma banda cantando em inglês só que com latinos que tinham feito sucesso, todos. Estava o David Lombardo em minha banda que tinha falado, o Kiko Loureiro, o Roy Z e o que mais estava e o Jeff Scott Soto. Estávamos reunidos lá. Imagina, estamos reunidos, tem uma foto, inclusive eu postei no meu livro essa foto, estamos comendo uma pizza, discutindo sobre como a ideia, foi uma ideia que eu criei, tipo, e chamei e todos foram lá.
na janta, aquela janta, e chegaram a ensaiar eles. E em algum momento, aí no Rainbow, porque o Rainbow, que nunca foi, recomendo para ir, por favor, vão no Rainbow, porque é ser parte da história, como é um museu do rock. Uhum. E em um momento, na mesa do lado, chega o... o do Rage Against the Machine, o guitarrista. O Tom Morello. Tom Morello. Chega o Tom Morello e nos vê aí, e ele também é latino, né? Tipo, descendente de latino. E diz, uau, o que fazem todos os latinos aí? E de repente, o Rudy se levanta e diz, uau, Rudy. E o Tom Morello diz, Rudy, você, tira uma foto comigo. O Tom Morello. E disse, imagina. E o Rudy disse, não, sou eu que tenho que pedir uma foto com você. Não, você é a lenda viva do metal. Disse, ninguém de todos os que estamos aqui conseguiu tanta coisa como você. Dice, ninguém, ni juntando todos os que estão nessas mesas aqui, desculpem, falou, desculpem, conseguiu tanto como você conseguiu sozinho. Porque ele esteve em todas as bandas, né? Esteve em Whitesnake em seu melhor momento, em Quiet Riot em seu melhor momento, em Ozzy Osbourne em seu melhor momento, e todas as outras bandas que tocou aí, né? Sim, sim. Foda, né? Não, eu acho fantástico. Você era empresário do Angra, recentemente você deixou de ser empresário do Angra. Você acha que o empresariamento de banda, a relação de empresário e banda, ela tem um prazo? Não é mais aquela coisa como, sei lá, Peter Grant, Led Zeppelin ou Brian Epstein. Bom, apesar que os dois saíram por causa de tragédias, né? Mas você acha que tem uma hora que até para refrescar as ideias de um e de outro, vocês têm que se separar? Olha, é o seguinte, todas as bandas que eu empresariei, me mantenho amigo com eles há muitos anos. Todas as vezes que eu saí de uma banda, foi porque eu cansei, com exceção do Xamã, que com o Xamã teve eu tinha me brigado com o Ricardo Confessori, e isso trouxe um desgaste. Isso estou te falando de 2002, 2003. Sim. Então, com todas as demais, fui eu que falei, cara, não aguento mais e eu não tenho. O que acontece? Não é que não aguento mais, não é que eu não aguento mais o ser humano. O empresário, você entrevistou recentemente o Chantilly, que é um dos grandes também empresários que tem no Brasil, um cara super, com uma cabeça muito esperta em show business. E não é fácil, porque o que acontece? Os artistas têm uma dificuldade para aceitar que o bom empresário ele faz a grande diferença. Sim. E o que acontece? Quando o bom empresário faz certo, quando eles estão baixo e você vai levando eles obedecem hasta que você diga, não mija aqui, não coma isso, coma. Eles obedecem tudo. E todos, porque vai dando certo. Quando chegam no nível que eles já estão no ápice de novo, aí o artista se acha que é empresário. E é aquele momento, quando o artista se acha que ele é empresário, tem dois jeitos. Ou você briga e desgasta o relacionamento, e aí o relacionamento se esgota, e você sai, ou você simplesmente vive e larga e diz assim, tudo bem, tá ok, você é o foda da banda e eu só quero minha grana. E aí você segura. E eu sou um cara que eu nunca gostei de viver no conforto, quando me sinto que estou na zona de conforto, eu prefiro pular. Então, se o artista chega a um ponto que ele se sente que ele é tão empresário como eu, então o que eu estou fazendo aí? Eu fico por interesse, por minha grana, que seria justo, porque de fim de contas eu construí também. Uhum. Mas eu não gosto disso, cara. Eu acho que minha energia, se ela não vai ser bem aproveitada, eu posso utilizar em muitas outras coisas.
Então, foi no caso do próprio Angra. No próprio Angra, eu coloquei, você viu, você sabe, o Angra estava desaparecido, não existia mais. Chance, no Rock in Rio, não no anterior, que eu coloquei eles no anterior, eles já não existiam, tinham se acabado, tipo, estavam mal. Eu me lembro que as pessoas não me queriam comprar o Angra nem por R$ 5.000. Me ofereciam R$ 5.000 e nem 5.000 queriam pagar. E fui eu que criei umas estratégias de coisa, foi subindo, foi subindo. E essa é a realidade. Só que quando você coloca, depois essa banda fez mais quase 120 shows com mais de 40 países, aí a banda chega aquela sensação, né, de novo, puta, como eu sou foda. Não é só empresário foda, eu sou foda. E aí, então eu posso entrar na briga e falar, vai se fuder, que, sabe? Sim. Que vai se desgastar. E eu, sabe o que eu prefiro? Falar, não, tá ok. Saio. Aí, sabe o que acontece? A minha lenda fica. Porque eu prefiro sair no melhor momento que sair quando estou para baixo. E isso me aconteceu na época dos Scorpions, isso me aconteceu na época do Xamã, aconteceu na época que eu fiz com o André Matos, fui com Katrina and the Waves lá atrás, com Los Manolos na Espanha, com Avalanche na Espanha, com todos os artistas que eu fiz. Que eu acredito que se a próxima vez que você converse com o Chantilly, pergunta isso. Eu acho que o Chantilly deve ter o mesmo sentimento. Porque o Chantilly é foda. Ele contou fora do. O Chantilly é um desses caras que eu admiro, porque ele, além de ele ser carismático, porque ele é muito carismático e sabe falar, né? E realmente, o cara é muito. Ele é visionário, ele tem essa palavra. Tenho certeza do que ele deve passar com as bandas nacionais. Ele deve colocar as bandas aí e depois os caras devem falar. É normal. Vem cá, o Daniel Braga quer falar da guitarra que você ganhou do Rudolf Schenker. Quando é que você ganhou essa guitarra? Essa daí é do Michael Schenker, tá? Essa que está aqui atrás. Essa guitarra tem história, inclusive estão assinando, por mais que todos os Scorpions, com exceção dos 3, estão todos brigados, essa guitarra está assinada por todos eles. Então essa é fantástica. Agora eu tenho outras duas que são aí de Matias Japs, e inclusive uma delas que são originais do Matias, que uma está em São Paulo e a outra está no meu escritório, não posso ir a vê-la. E eu estou fazendo um sorteio, inclusive para ajudar o crew do crew. Estou sorteando essa guitarra, fiz uma rifa. Não pensem de que a guitarra não é original, não é legal. Não, a guitarra é fantástica, deve custar pelo menos uns R$ 50.000. Mas, cara, eu queria doar alguma coisa. Eu falei com o Matias, Matias, você me permitiria que uma das guitarras que você me deu, eu fiz uma rifa para ajudar aqui o crew? Muitos desses caras são amigos do Matias também. Sim. E ele falou, Barão, vai lá em frente. E falei, bela atitude, faça isto. Então, para conscientizar. Mas sabe o que é? Quero falar uma coisa aqui. Sabe o que é o mais triste? Eu vou falar porque não devo nada a ninguém, pago minhas contas e não emprestaria mais bandas. Sabe o que é o mais triste? Esses moleques que estão aí, que não são tão moleques, que são senhores, que trabalham com bandas grandes, e que normalmente desses são 20 meninos, entre eles engenheiros do som, que já ganharam Grammy, caras que trabalham na graxa há muito tempo, roadies, que são os melhores, cara. E vou te falar, quase nenhum dos músicos para os que eles trabalham comprou o ticket que custa 75 ou 100 reais, pelo menos para apoiar. E eu sei porque eu recebo a lista dos que compraram. E aí eu me digo assim, cara, por quê? Cara, todos estamos necessitados, mas esses caras cuidam dos seus instrumentos, esses caras dão o sangue por você. Esses caras estão aí por você. Então, o que custa? Mostra teu apoio.
Aí, e sabe o que? O outro dia, eles não acreditavam, eles estavam cheios de sonhos, falando, nossa, nós tenho certeza que os da banda tal já compraram, já mostraram. E eu falei, gente, não se iludam. E mandei a lista. Cara, você tinha que ter visto. Era triste ver eles decepcionados, porque é verdade. Então essa hipocrisia tem que parar, gente, tem que parar. Eu te digo honestamente, eu, eu acho que nos momentos difíceis, quando você conhece as pessoas. Qual é o endereço do website para a rifa, Barão? Ai, meu Deus. Se a Cecília estivesse aí, poderia mandar, né? Mas, mas vai ser aí. Podem buscar no Top Link Music. Aí tem vai direto, vai no site www.toplinkmusic.com. E aí já vai direcionar para o lugar onde podem comprar na rifa. Tá? Se a Cecília está aí vendo e nos manda, seria perfeito. Vocês podem ganhar a guitarra do Matias Jabs, que é um belíssimo guitarrista, não? Sim, sim, Belíssimo. grande. E não é só isso, ele tem, além da guitarra, tem prêmios, vários prêmios que eu fiz, passei uma coleção de credenciais de vários shows, tem meet and greets, ingressos de shows. Eu ofereci tudo o que eu podia, sabe? Eu conheço muita gente. Como que eu vou fazer? Por exemplo, vou por um exemplo. Em Chile, tem um amigo que já me ajudou muitas vezes. E ele está com uma esposa de câncer terminal. O cara me pediu uma ajuda. Fala, cara, ele morrendo de vergonha. Que você vai falar que não? Tipo, eu estou tomando um vinho, vou falar não. Você entendendo? Então, assim, por isso que eu digo, os seres humanos necessitamos nos ligar um pouco mais uns para os outros, sabe? De nada serve estar com aparência, todos fazendo lives e estar parecendo bonitinhos e mostrando, quando na hora da hora nós estamos vendo do lado de quem está sofrendo, quem está necessitando. E em esse grupo, sabe que foi legal, Sérgio? Por exemplo, 3 deles conseguiram apoio das bandas deles, com as que eles trabalham lá fora também. E eles mesmos falaram, cara, eu cedo minha parte, eu vou continuar apoiando, cedo minha parte para que meus outros companheiros consigam ter mais. Legal. E aí, mas eu não compreendo, não cabe na cabeça que esses caras, para que eles trabalham, não possam apoiar comprando um miserável ingresso. Um miserável ingresso. Você tem noção? Saber, né? Mundo cruel. Sim. Barão, a gente tem que encerrar, que senão o Instagram corta a gente aqui no meio. Eu queria muito agradecer o teu tempo, a tua sabedoria, tuas histórias, o teu carinho com o qual você sempre teve comigo e com todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, meu velho. Eu quero que nos encontremos em breve, para que nós tomemos nosso vinho e nosso tequila juntos. Marcado. Obrigado, Barão. Um abraço. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, tchau.